É possível chegar ao primeiro milhão investindo R$ 300 por mês? Sim, isso é verdade. Não é golpe, não é ilusão, não é promessa vazia. A matemática funciona. Você provavelmente já viu esse tipo de conteúdo. Um vídeo, um post, uma planilha. Alguém coloca números na tela, simula aportes mensais, aplica uma taxa média de retorno e mostra que com disciplina e tempo, o dinheiro cresce sozinho. Juros compostos. O dinheiro rendendo sobre ele mesmo. Lucro gerando lucro. E quanto mais o tempo passa, mais rápido ele cresce. Até aqui, nada de errado. Pelo contrário, isso é educação financeira básica. É algo que deveria ser ensinado desde cedo. Se você investe R$ 300 por mês, com uma taxa média de 10% ao ano, em algumas décadas você pode sim alcançar o primeiro milhão. Décadas. Essa palavra raramente é destacada. Mas ela está lá. O ponto não é discutir se funciona. Funciona. O ponto é que quase sempre a conversa para na planilha. E a vida não é uma planilha. Existe uma diferença enorme entre algo ser matematicamente possível e ser psicologicamente sustentável. Entre caber no Excel e caber na sua rotina. Entre fechar a conta no simulador e manter a disciplina durante 30 anos, reais menos com crises, filhos, cansaço, dúvidas e imprevistos. A promessa é simples. Invista todo mês, seja consistente, aguente firme e o tempo fará o resto. E de novo, isso é verdade. Mas a pergunta que quase ninguém faz é outra. Não é quanto rende. Não é em quanto tempo. Não é qual taxa usar. A pergunta é: qual é o preço invisível dessa jornada? Porque toda estratégia financeira cobra um preço. Algumas cobram em tempo, outras cobram em energia, outras cobram em relacionamentos, algumas cobram em saúde mental. E esse preço não aparece na planilha. Ele não está na simulação. Ele não vira thumbnail. Ele não vende curso. Mas ele existe. E ignorá-lo é o que faz muita gente começar empolgada e desistir silenciosamente no meio do caminho. Esse vídeo não existe para destruir planos. Não existe para dizer que investir é errado. Muito menos para diminuir quem quer crescer. Ele existe para completar a conversa. Para colocar luz onde normalmente só há números. Porque a verdade, quando é inteira, não desanima. Ela prepara. Ela amadurece. Ela protege você de entrar numa jornada acreditando que o único desafio será apertar um botão de investir todo mês. Se é possível? É. Mas antes de falar sobre como acelerar, antes de falar sobre quanto investir, antes de falar sobre o primeiro milhão, a gente precisa falar sobre o que quase ninguém conta. A matemática funciona e ela é impiedosa. Vamos começar pelo que é sólido. Sem opinião, sem filosofia, sem drama. Só números. Imagina a Ana, 25 anos, assistente administrativa, renda de R$ 2.800 por mês. Depois de aluguel, transporte, comida e contas, ela consegue separar R$ 300 por mês para investir. Não é muito, mas é constante. Ela decide investir esse valor em algo diversificado, com retorno médio de 10% ao ano, menos algo razoável dentro da realidade histórica de mercado no Brasil, considerando ciclos longos. Agora vem a parte que muita gente gosta de mostrar. Se Ana investir R$ 300 todos os meses, sem falhar, reinvestindo tudo, ela chega ao primeiro milhão em aproximadamente 34 anos e 9 meses. 34 anos. Essa é a parte que quase passa despercebida. Ela começou do zero, sem herança, sem sorte extraordinária, sem multiplicação milagrosa. Só disciplina. Agora vamos mexer um pouco na equação. Alguns anos depois, Ana se esforça mais. Faz um curso, consegue uma promoção. Sua renda sobe para R$ 4.000. Ela aumenta o aporte mensal para R$ 500. R$ 200 a mais por mês. Isso encurta a jornada em quase 5 anos. 5 anos de liberdade comprados com R$ 200 mensais a mais. É aqui que muita gente percebe uma verdade importante. No começo da jornada, o valor do aporte importa mais do que qualquer estratégia sofisticada. Não é o segredo da ação certa, é constância e capacidade de investir mais. Mas agora vem a parte que muda completamente a perspectiva. Se você acompanhar a curva de crescimento da Ana, vai perceber algo quase injusto. Para sair do zero e chegar aos primeiros R$ 100.000, ela leva cerca de 163 meses. 13 anos e 7 meses. Mais de uma década. 13 anos para os primeiros 100 mil. Agora, observe o que acontece depois.
De 100 mil para 200 mil, 69 meses. De 200 para 300, 44 meses. De 300 para 400, 33 meses. E a última etapa, menos de 900 mil para 1 milhão, leva aproximadamente 13 meses. 13 meses. Ela levou 13 anos para os primeiros 100 mil. E 13 meses para os últimos 100 mil. O mesmo valor. 12 vezes mais rápido. Por quê? Porque no início, o esforço é quase todo dela. Quando Ana investe R$300 no primeiro mês, os juros que aquilo gera são pequenos, às vezes menos do que o valor de um café. É ela quem está empurrando a pedra. Durante anos. Sozinha. Mas conforme o patrimônio cresce, algo muda. Os juros passam a trabalhar mais do que ela. O dinheiro começa a gerar mais dinheiro do que o próprio esforço mensal. É como empurrar uma pedra morro acima por muito tempo, até que em algum momento a gravidade começa a ajudar. E é por isso que muita gente fala que os primeiros 100 mil são o marco mais difícil. Não porque 100 mil seja uma fortuna, mas porque ali acontece uma transição invisível. O dinheiro começa a participar do esforço. Até aqui, tudo parece animador. Mas agora eu quero que você segure essa informação por um instante. Porque existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz quando olha essa curva de crescimento. Você está preparado para viver 13 anos empurrando a pedra? O desgaste que não aparece na planilha. 13 anos. 13 anos investindo todo mês. 13 anos vendo o patrimônio crescer devagar. 13 anos em que na maior parte do tempo o esforço é seu, não do dinheiro. É aqui que a planilha para de ser suficiente. Porque a planilha calcula juros. Mas ela não calcula frustração. Ela calcula aportes. Mas não calcula cansaço. Ela projeta crescimento médio. Mas não projeta os dias em que você olha para a conta e pensa: será que isso realmente vale a pena? No início o retorno é pequeno. Você investe R$300. O rendimento do mês paga um café. No ano seguinte, talvez pague um jantar simples. E durante muito tempo, parece que você está fazendo um esforço enorme para um resultado quase invisível. Enquanto isso, a vida continua acontecendo. Amigos trocam de carro. Colegas fazem viagens. Alguém próximo compra algo novo e posta nas redes sociais. E você está ali, segurando o padrão de vida. Não porque não poderia gastar, mas porque escolheu não gastar. Isso exige uma força silenciosa que ninguém contabiliza. Existe um tipo específico de desgaste que aparece quando você faz a coisa certa por muito tempo e ainda assim sente que está parado. E não é falta de inteligência. Não é falta de disciplina. É humano. Agora soma isso ao fato de que o mercado não sobe em linha reta. Em algum momento, e isso não é se, é quando, vem uma crise. O patrimônio cai. Não 10%. Às vezes 30%, às vezes 40%. Você abre o aplicativo e vê anos de esforço encolherem na tela. Naquele momento, a matemática continua correta. Mas a emoção entra em conflito com ela. É fácil falar sobre constância quando o gráfico está subindo. É diferente quando ele está despencando. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas sai da jornada. Não porque a estratégia era ruim, mas porque ninguém as preparou para o desgaste psicológico de executá-la por décadas. Existe uma diferença enorme entre entender juros compostos e suportar juros compostos. Entender é intelectual. Suportar é emocional. E estabilidade emocional não é infinita. Ela oscila. Ela falha. Ela cansa. O problema é que a jornada para o primeiro milhão exige exatamente o oposto. Consistência inabalável. Durante décadas. Agora eu quero que você pense com honestidade. Não sobre a planilha. Sobre você. Você está preparado para ver seu patrimônio cair sem entrar em pânico? Continuar investindo quando o retorno parece insignificante? Sustentar a disciplina quando ninguém ao seu redor está fazendo o mesmo? Porque se a resposta for ainda não, isso não significa que você não deve investir. Significa apenas que existe um preço emocional envolvido. E ele precisa ser reconhecido antes de ser pago. Até aqui, estamos falando de uma pessoa sozinha. Mas quando a vida envolve outras pessoas, a equação muda completamente. Quando você não está sozinho, o número deixa de ser só seu. Até agora falamos da Ana. Sozinha, responsável apenas por si. Mas a vida raramente é individual por muito tempo. Agora imagine o Roberto. 32 anos, casado, 2 filhos pequenos. A renda principal da casa é a dele, R$6.000 por mês. Ele consegue investir 800. Roberto entende a matemática. Ele viu a curva.
Ele sabe que, com disciplina, pode alcançar um patrimônio significativo ao longo das próximas décadas. Ele quer acelerar. E aqui começa uma diferença importante. Quando você é solteiro, o sacrifício é individual. Quando você tem família, o sacrifício é coletivo. Roberto decide fazer projetos extras nos fins de semana. Corta parte do lazer da família. Reduz viagens. Fica mais atento, talvez rígido demais. Menos com gastos considerados supérfluos. No começo, tudo parece alinhado. Mas existe uma tensão silenciosa que começa a crescer. Porque enquanto a planilha mostra progresso, a rotina começa a mostrar ausência. Os fins de semana que antes eram presença viram produtividade. As pequenas compras que antes eram leves agora geram discussão. O futuro vira justificativa constante para apertar o presente. E é aqui que a equação muda completamente. Porque a liberdade financeira não é um projeto individual quando outras pessoas dependem de você. Ela afeta o tempo que você está em casa, o humor com que você está em casa, a energia que sobra depois do trabalho extra, a forma como você reage aos gastos inevitáveis da vida. E tem mais um detalhe que quase nunca aparece nas simulações. O milhão que Roberto pode alcançar daqui a 35 anos não é o mesmo milhão de hoje. Se a inflação média brasileira continuar próxima do que foi historicamente, menos algo entre 4% e 6% ao ano em ciclos longos, o poder de compra de 1 milhão daqui a 3 décadas será significativamente menor. Muito menor. Isso significa que o número pode chegar, mas o padrão de vida que ele representa não será o mesmo. Então, se o objetivo for apenas atingir o milhão, talvez o alvo esteja mal definido. O verdadeiro objetivo não é o número. É a renda real que esse patrimônio gera. É o padrão de vida que ele sustenta. É a segurança que ele proporciona. E quando você entende isso, a conversa fica mais madura. Porque talvez não seja sobre chegar no milhão. Talvez seja sobre construir uma base sólida sem destruir o que já existe no caminho. Agora deixa eu fazer uma pergunta desconfortável. Se Roberto chegar aos 50 anos com o patrimônio dos sonhos, mas perceber que passou 20 anos emocionalmente ausente, a conta fechou? Dinheiro resolve muitas coisas. Mas ele não recompra tempo. Ele não recompra infância. Ele não recompra presença. Isso não é um argumento contra investir. É um argumento contra investir às cegas. Existe uma diferença entre sacrifício estratégico e autoabandono disfarçado de disciplina. E essa diferença é invisível para quem só olha a planilha. Quando a liberdade vira prisão. Existe um ponto nessa jornada que é perigoso. E o mais curioso é que ele se parece com virtude. Você começa investindo para ter uma vida melhor no futuro. Isso é saudável. Planejar é maturidade. Construir patrimônio é responsabilidade. Pensar no longo prazo é inteligência. Mas existe uma linha invisível. E quando você cruza essa linha, quase não percebe. Você deixa de investir para viver melhor. E começa a viver apenas para investir mais. O lazer vira culpa. O descanso vira improdutividade. O gasto vira traição ao plano. A conversa deixa de ser quanto precisamos para viver bem e passa a ser quanto mais podemos acumular. A meta que antes era liberdade começa a se afastar. Porque quando você chega perto dela, surge outra. E depois outra. E depois outra. Nunca é suficiente. Isso tem um nome que quase ninguém gosta de usar. Obsessão. E obsessão é perigosa porque ela se disfarça de disciplina. Disciplina tem prazo, obsessão não. Disciplina tem propósito claro, obsessão vive de metas móveis. Disciplina permite equilíbrio, obsessão transforma tudo que não é acúmulo em desperdício. Existe uma diferença enorme entre sacrifício estratégico e autoabandono. Sacrifício estratégico tem começo, meio e fim. Ele é comunicado, ele é acordado com quem está ao redor, ele é temporário. Autoabandono é silencioso. Você sempre tem mais uma justificativa, mais uma meta antes de poder relaxar, mais um ano de esforço antes de poder viver. E o problema não é chegar ao milhão. O problema é chegar lá e perceber que você nunca aprendeu a desacelerar. Porque a máquina interna que empurra você para acumular nunca foi desligada. Ela só ficou maior. Dinheiro amplifica o que você já é. Se você é equilibrado, ele amplia o equilíbrio. Se você é ansioso, ele amplia a ansiedade. Se você transforma a segurança financeira em identidade, você nunca vai se sentir seguro o suficiente. Essa é uma armadilha que quase ninguém menciona. Porque não cabe em simulação. Não cabe em gráfico. Mas cabe na vida real. E talvez a pergunta mais honesta não seja quanto eu posso acumular, mas sim, eu sei viver bem enquanto construo? Porque liberdade financeira não é o momento em que você para de trabalhar.
É o momento em que o dinheiro deixa de controlar suas decisões. E, ironicamente, algumas pessoas passam décadas sendo controladas por ele, em nome da liberdade. Ainda falta uma parte essencial. A parte onde a gente organiza tudo isso e responde. Então qual é o caminho maduro? A velocidade depende do quanto você está disposto a apertar. Até agora falamos como se o caminho fosse longo por padrão. Mas isso não é totalmente verdade. O tempo até o primeiro milhão não depende só de juros. Depende principalmente da taxa de aporte. Vamos imaginar outro cenário. Alguém ganha R$5.000 por mês. Consegue viver com 2.000. Investe 3.000 todos os meses. Com uma taxa média de 10% ao ano, essa pessoa atinge R$100.000 em aproximadamente 2 anos e meio. 2 anos e meio. Não 13. Isso muda completamente a conversa. A matemática não é lenta. Ela é proporcional. Quanto maior o aporte, menor o tempo. Então sim, é possível acelerar. E muito. Mas aqui entra a pergunta que quase ninguém faz. Viver com 2.000 ganhando 5 é sustentável para você? Ou é sobrevivência temporária? Ou é autoimposição que vai gerar tensão? Porque existe uma diferença entre eu consigo viver bem com menos e eu estou me apertando além do saudável. Se você consegue manter qualidade de vida, paz mental e relacionamento saudável investindo alto, excelente. Corra! Acelere! A matemática estará ao seu lado. Mas se o esforço exige comprometer sono, presença, casamento, saúde, talvez o preço esteja alto demais. E existe outro ponto importante. As simulações que mostram 35 anos até 1 milhão geralmente assumem que você nunca aumenta seus aportes. Que você investe o mesmo valor para sempre. Isso raramente acontece na vida real. Quem consegue investir com disciplina por anos normalmente evolui. Aprende mais. Ganha mais. Assume mais responsabilidade. Muda de posição. Empreende. Aumenta a renda. E quando a renda sobe e os aportes sobem junto, a curva acelera. Muito. Então talvez o caminho não seja escolher entre viver ou investir. Talvez seja investir com consistência. Crescer como profissional. Aumentar renda. E deixar que os aportes maiores encurtem o caminho sem destruir o presente. Agora deixa eu trazer um exemplo real. Existiu um homem chamado Ronald Read. Ele trabalhou como frentista e zelador nos Estados Unidos. Viveu de forma extremamente simples. Investiu consistentemente por décadas. Quando morreu, deixou mais de 8 milhões de dólares. O mundo ficou impressionado. Disciplina extraordinária. Paciência absurda. Mas essa história também levanta uma pergunta silenciosa. Ele acumulou milhões. Mas quem usufruiu? Isso não é uma crítica. É uma reflexão. Acumular é virtuoso. Mas acumular para quê? Para quem? E em que momento começa a servir a sua vida menos e não o contrário? Sacrifício não é o problema. O problema é não saber se o sacrifício está servindo a um plano consciente ou a uma obsessão silenciosa. E agora, depois de tudo isso, dá para organizar a pergunta final. Não é investir ou não investir. É outra. A decisão consciente. Depois de tudo isso, a conclusão não é dramática. Ela é simples. Investir funciona. Juros compostos são reais. Aportes consistentes mudam vidas. Disciplina, ao longo do tempo, constrói patrimônio. Nada do que foi dito anula isso. O que foi feito aqui foi apenas ampliar o quadro. Porque a maioria das pessoas falha não por falta de matemática. Falha por falta de preparo emocional. Falha por não considerar o contexto da própria vida. Falha por seguir uma planilha que não conversa com sua realidade. Existe um preço. Sempre existirá. Tempo. Energia. Conforto. Presença. A pergunta madura não é se o preço existe. É se você está disposto a pagá-lo menos conscientemente. Se você consegue investir alto sem comprometer sua saúde, seus relacionamentos e sua paz mental, acelere. Se você precisa de um ritmo mais equilibrado para continuar consistente por décadas, siga nesse ritmo. Se você decidiu intensificar por um período específico, defina o prazo. Comunique. Cumpra. O erro não está na intensidade. O erro está na inconsciência. Não investir tem custo. Investir também tem. A diferença é que um deles constrói futuro. O outro constrói futuro e exige algo do presente. E só você pode decidir quanto do presente está disposto a entregar. Mas decida sabendo,
Decida entendendo que 1 milhão daqui a 30 anos não compra o mesmo que compra hoje. Decida entendendo que crises vão acontecer. Decida entendendo que disciplina não substitui equilíbrio. Decida entendendo que dinheiro é ferramenta, não identidade. Porque liberdade financeira de verdade não é o dia em que você atinge um número. É o dia em que o dinheiro deixa de ditar suas decisões. E isso pode começar muito antes do primeiro milhão. Talvez a pergunta nunca tenha sido: quanto eu preciso para ser livre? Talvez a pergunta seja: eu estou construindo riqueza ou estou sendo construído por ela? Construa patrimônio. Construa com consciência. Construa sabendo o custo. E, principalmente, construa sem perder aquilo que fez você querer ser livre no começo. A decisão é sua. Mas agora, pelo menos, ela é completa.